Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos ao nosso café da manhã com especialistas, especialmente aí o Bruno, que é nosso convidado, a Mari e a Bárbara, que vão nos dar apoio aqui no evento, também estão de prontidão, e muito mais especialmente ainda, um bom dia a todos que estão aqui. É, a gente organizar evento ao vivo, né? Sempre fica naquela expectativa, pô, será que a galera vai aparecer? Apesar da quantidade de inscritos, né? A gente fica sempre na expectativa, né? Então eu convidei minha mãe e todos meus parentes, estão tudo aqui logado aqui, só que estão com nome falso aqui. Eu acho que o Bruno fez o mesmo, né, Brunão? Teus parentes estão tudo aqui na sala aqui, né? Eu mandei para alguns parentes, bom dia, mandei para alguns parentes também. E algumas pessoas do meu time também. É isso aí, é isso aí. Tamo... Ainda bem que não precisou, né? Eu vou falar pra galera, galera, meus primos, tudo aí que estão logados, se quiserem sair para fazer alguma coisa, para ficar à vontade, viu? O pessoal veio mesmo, o pessoal apareceu. Beleza, gente. Demos uns minutinhos aqui de tempo para quem vai logando. A galera está admitindo aqui o pessoal que está chegando na sala ainda, né? Mas acho que a gente já pode dar start aqui na nossa conversa, né? Que tenho certeza que todos estão aqui para ouvir o que o Bruno tem a dizer aqui, né? Nosso convidado, né? Então, vou começar fazendo as honras aqui de iniciar o evento, né? Especialmente dando um pano de fundo aqui, né? Por que que a gente está falando desse negócio de Black Friday, né? Todos que estão aqui têm certeza que estão, de alguma forma, imersos, envolvidos minimamente nesse contexto, no cenário dessa data tão relevante especialmente para o varejo, aqui que a gente vai focar mais, né, que a gente tem, né? A Black Friday como estratégia de vendas, né? A origem é mais antiga, mas como estratégia de vendas ela começou nos Estados Unidos, né? Nas lojas físicas, numa sexta-feira após Dia de Ação de Graças, lá, mais com o objetivo de queimar estoque, né? E preparar as lojas para iniciar as vendas de Natal, né? E, por incrível que pareça, o Natal está chegando, aí, gente. Estamos próximos já do Natal. As lojas já estão colocando um monte de enfeite aí. E aí a Black Friday veio evoluindo no Brasil, acho que foi a partir de 2012 por aí que a gente começou a ter essa data como relevante aqui. A Sensidia acompanha a Black Friday desde, acho que a primeira Black Friday que a gente efetivamente apoiou nossos parceiros, nossos clientes nas estratégias de vendas, estratégias comerciais, aí foi a partir de 2016. Então, desde lá a gente vem todo ano fazendo Black Fridays e a Sensidia comemora a marca aí de zero downtimes, né, na plataforma de integração durante todas essas Black Fridays. A gente tem uma camiseta para cada um para comemorar e para celebrar essa marca, assim, né? É, Aí veio depois a gente começou a evoluir essa data, né? Hoje em dia não é mais sobre a Friday, né? Não é mais sobre sexta-feira, né? É talvez sobre a semana, Black Week, talvez sobre o mês. Não é mais sobre vendas presenciais, né? Há muito tempo que as vendas online elas ganharam protagonismo aí na Black Friday, né? A pandemia veio dar uma chacoalhada um pouco nesse mercado, nessa estrutura toda aí, né? A gente ganhou muito mais adeptos à digitalização aí, então o potencial de vendas aumentou bastante, né? E a gente, a Sensidia, como integradora de sistemas, né? Como empresa que se posiciona nesse nicho de integração, ela vem acompanhando todas as movimentações de Black Friday e sentindo na prática como que isso afeta a volumetria, né? De vendas dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né? Então, tipicamente, se a gente pegar desde 2016 até agora, a Sensidia sempre o pico de vendas que a gente de transações que a gente atinge numa Black Friday é o normal do ano seguinte, né? Então é o dia a dia do ano seguinte. Então a volumetria vem crescendo desde então, assim. E aqui a gente está com o Bruno, já vou dar espaço para o Bruno falar aqui, falando pra caramba, não sou eu que tenho que falar aqui, né? Mas só para fazer essa introdução, enquanto a galera está chegando ainda aqui. O Bruno é da Raia Drogasil, né? E ele vai se apresentar agora, né? A Raia Drogasil é uma empresa centenária, né? Já passou certamente
por muitas estratégias diferentes de marketing, né? Muitas economias diferentes, mercado diferente, relacionamento com público diferente, né? E tenho certeza que ele tem muito a dizer aí com relação a como foi esse processo de Black Friday especificamente, né? A gente está falando aqui de Black Friday, mas também inclui outras sazonalidades, né? Outros picos de vendas, de consumo que a gente tem aí durante o ano, né? Então, aproveito e peço para o Bruno se apresentar e já emendo com essa pergunta. Como que foi esse processo dentro da RD, né? Que tem mais de 100 anos aí, como foi esse processo de entrar nessa onda de digitalização, de vendas online, especialmente aí de Black Friday, né, Bruno? A palavra é sua aí, Boa. cara. Valeu, obrigado. Me apresentando, meu nome é Bruno Velasco, eu sou gerente de engenharia dos canais digitais aqui da RD. Raia Drogasil, RD, né? A gente tem dois nomes de se apresentar, né? A gente prefere muito mais Raia Drogasil, fica mais fácil de falar o nome das duas empresas, mas tanto faz RD ou Raia Drogasil. Eu estou na empresa por volta de 1 ano e meio, então esse 1 ano e meio já consigo ver toda essa evolução frente aos canais digitais. Aqui sobre a minha gestão de engenharia estão os sites e os apps, tanto da Bandeira Raia quanto da Drogazil. Em 1 ano e meio, eu já consigo perceber uma evolução. Aqui, no nosso caso, temos Black Friday sim, mas acho que dependendo do tipo da empresa, ela, como você mesmo falou, Zé, é muito sazonal, né? Então, a gente entende que a gente sofre muito reflexo da Black Friday, mas não necessariamente é o nosso principal pico, mas é sim um motivo de avaliação. A gente se prepara, a gente vai falar durante aqui o nosso papo sobre como a gente faz isso. Mas falando dos canais digitais da RD, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos a gente aumentou, ah, saímos de 2%, por volta de mais do que 2% de participação dos canais, a gente já está indo para 15%, né? Então, esses últimos 5 anos foi um crescimento muito grande e, obviamente, vem com todo o âmbito da pandemia, isso fez a gente acelerar os nossos canais, né? Então, acho que os números dizem por si só e como a gente vem crescendo para os nossos canais. É uma estratégia da empresa, acho que eu falo isso com muita tranquilidade, dificilmente ou nunca você vai ser mal atendido numa loja Raia ou uma loja Drogazil. E a ideia é que a gente traga essa experiência para os nossos canais digitais, né? Então, acho que isso se reflete bem nos números e nas nossas conversões, né? Então, é o que eu consigo ver de 1 ano e meio para cá. Então, assim, eu consigo escolher muito na linha de tecnologia, então a gente sabe que as nossas transações aumentaram, isso obviamente tendo que ter muito mais resiliência. A gente entende que está num processo de evolução das nossas cadeias de integrações, também vou falar um pouquinho aqui no nosso bate-papo, mas no geral, e como a gente se prepara, respondendo muito essa pergunta, a gente foca muito em testes de estresses, como é que a gente escala melhor os nossos ambientes, e eu acho que esses últimos 5 anos a gente evoluiu, acho que o meu feedback principal é como eu olho melhor para o cliente, né? Então, como é que a gente se prepara e organiza os nossos serviços para que no momento de pico como esse a gente consiga atender da melhor forma, seja no Phygital, né? Vou falar um pouquinho de uma das frentes que a gente tem aqui também, que é o Compre e Retire, que a gente tem grande parte dos nossos pedidos em app, o cliente vai retirar na loja. Então, a gente tem essa experiência Phygital no nosso... até trazer realmente essa experiência de loja, de farmácia para dentro do nosso app. A gente tem toda uma parte de ecossistema de saúde que está evoluindo, então, de adesão ao tratamento. Então, a ideia é que cada vez mais olhar para o cliente, não simplesmente como varejo, né? Então, acho que trazer um pouco daquele atendimento cada vez mais humanizado da farmácia para os nossos canais. Não sei se eu consegui Legal. responder muito a sua pergunta, mas acho que deu para... Acho que daqui a Não, gente consegue detalhar um pouquinho cada ponto que eu trouxe. exatamente, o que eu queria falar, cara, nessa tua fala inicial aí, você já deixou vários ganchos aqui para a gente conversar, né? O primeiro gancho que eu queria pegar que você citou aí, é relacionado à cadeia de integrações. Eu anotei aqui do lado aqui para não esquecer as palavrinhas que você foi. Galera, aqui é ao vivo, tá? Então o Bruno vai falando aqui, eu vou pensando no que perguntar. Então ele pode, inclusive, ficar de saia justa e aí ele vai ter que dar os pulos dele para responder aqui. Ó, se eu ficar de saia justa, eu digo que é a minha opinião. É a mais fácil. É, E assim, pessoal, é um bate-papo aqui também. Imagino que vocês todos já estejam acostumados a participar desse tipo de evento, mas fiquem à vontade para enviar perguntas aqui no chat. A gente vai ter um tempinho no final para abordar essas perguntas e a Marina e a Bárbara que estão no apoio aqui vão nos ajudar aqui a direcionar também, tá? Só esqueci de comentar logo no início aqui, mas fiquem à vontade.
Mas falando em canais de integração, Bruno, você falou que tem uma cadeia aí bom, vocês têm mais de 2.700 lojas, né? Isso é número público, né? Até eu confirmei no site lá se isso era realmente número público e né? 2.700 lojas físicas. Você comentou que da experiência digital lá, né? Que as pessoas podem retirar os produtos comprar online, retirar na loja, né? Tem espaços especiais para isso, né? E a gente, quando está falando desse tipo de integração, né, esse omnichannel, né, comprar num lugar, finalizar em outro, receber em outro, né, as APIs elas são extremamente relevantes para isso, assim, né, elas viabilizam que você comece a compra no lugar, as APIs em si são as mesmas, né, as regras que estão ali por trás daquele back-end são as mesmas, né, e assim, por mais que vocês tenham dezenas, centenas de APIs, né, com certeza tem algumas que têm características super especiais que devem ser vistas com mais atenção. Que características podem ser essas? Por exemplo, pode ser uma API de login, né? Cara, não adianta todo o teu ecossistema estar no ar se o cara não consegue fazer o login. Então, teu monitoramento está tudo ok nas outras APIs, né? Só que o login não está funcionando, né? E uma outra característica são APIs cujo funcionamento afeta boa parte do ecossistema, né? A gente costuma chamar de laranja podre, né? Se aquela API apodrecer, lá todo o teu sistema pode ser impactado, né? Como vocês fazem para identificar essas APIs-chave, né? E que cuidados especiais você direciona aí com a equipe para que essas APIs, essas são as que não podem falhar, assim. Eu acho que essa pergunta é ótima, que consigo dizer que foi grande parte do meu trabalho desde quando cheguei aqui na RD, em como eu até na minha fala anterior falei muito sobre olhar o cliente, né? Então, o que a gente fez, a gente tem como qualquer empresa, né? A gente tem a nossa avaliação, que é o nosso NPS, né? A gente chama internamente aqui de NSS, que é a experiência do cliente na conversão de venda ou na utilização do canal digital, ou E/U, né? E a partir disso, quando a gente começou a, digamos, cortar o mato alto dos canais, né? Isso foi um trabalho muito pesado que a gente fez, e isso deu, obviamente, junto à entrega de projetos, a gente tem por volta, aí esse número varia muito, tá? Então, é aproximadamente 32 squads de produto, acho que a gente deve falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então, como é que a gente consegue regular a evolução dos times de produto? Como é que a gente consegue saber quais são as APIs que são vitais para a utilização no canal? Não adianta você no e-commerce, beleza, eu escalo muito bem meu serviço de busca, um serviço de checkout ou conversão, se eu não consigo escalar um serviço de login, né? Então o usuário não consegue logar e não consegue comprar. Então foi todo esse trabalho que a gente vem fazendo, eu posso dizer muito end-to-end dos canais, né? A gente começa a olhar, poxa, não é só o front-end, também tem o back-end, muitas vezes pode ter um BFF no meio do caminho, tem uma API. Então eu posso fazer a melhor tela do mundo, mas se eu não tenho serviço performático, eu não consigo fazer um atendimento legal para o cliente, e isso vai, obviamente, abater no resultado, né? Dessa experiência que a gente colhe no cliente na ponta. Então, o que a gente fez foi realmente sujar as mãos de graxa e olhar os nossos canais e entender quais são os serviços que são mais prioritários, né? E entrando muito na sua pergunta. Sim, a gente olhou muito para serviços de login. Eu acho que o nosso monitoramento, acho que a observabilidade ajuda muito. Também foi um fator que a gente evoluiu muito aqui na TI da RD. Então, a gente começar a ver quais são os serviços que têm mais transações, né? Então, obviamente, serviços de busca, serviços de login, serviços de checkout. A gente tem integrações com a Stix, que é o nosso programa de pontos, então também é muito utilizado. Então, o que a gente fez olhar esses serviços, né? Ver a partir da experiência de um certo período, um certo tempo para a gente coletar, e a gente começou a fazer as parametrizações de infraestrutura. Então, como é que a gente escala melhor esses serviços? Então, acho que a melhor resposta para você, Val, nesse caso, é experiência end-to-end. Então, assim, não tem como a gente fazer uma boa conversão num canal digital em todos os meus anos trabalhando com isso se eu não olho a experiência do cliente na ponta. Eu passei, antes da experiência em varejo, passei 9 anos em saúde suplementar, né? Então, eu trabalhei 2 operadoras grandes no Brasil e elas me deram essa sensação de olhar o cliente na ponta com muito carinho.
Então, imagina numa saúde suplementar, se eu não atendo o cliente bem, pode causar um risco de vida. Se eu não autorizo direito. Vocês têm parceiros que eu sei da Sensidia nesse segmento. Então, se eu não autorizo bem, pode ser uma vida na ponta. Então, acho que esse olhar, todo esse tempo que eu passei em canais digitais, em saúde suplementar e vindo para inicialmente assumir aqui uma frente de App First, que é a experiência da empresa, e depois, obviamente, vindo do site, canais digitais como um todo, eu acho que deu esse sentimento de vamos olhar a experiência do cliente, vamos utilizar o aplicativo. Acho que o ponto importante, a gente brinca muito, o nosso diretor, o João Carlos, ele é o nosso principal tester. Então, assim, então a gente fala assim, pô, se o João pegou um problema, realmente temos um problema. Então, a gente usa muito os nossos canais. Eu falo isso com muita tranquilidade de todos os times de TI daqui. A gente usa muitos canais e a gente tenta simular essa experiência do cliente na nossa e a gente começa a escalar. Então, não tem como ser um achismo. Então, assim, a gente tem que utilizar, coletar os dados e aí sim a gente começa a parametrizar cada ponto necessário. Legal. Mais ganchos aqui que eu anotei aqui aqui. Um Talvez uma deles, hora seja pouco, né? não, mas um deles aqui que está anotado aqui, que eu vou voltar para ele aqui na sequência, que é essa questão de usar muito os próprios canais, né? Comer a sua própria comida de cachorro, né? Eat your own dog food lá, né? Que é o termo que a gente usa, né? Versus monitoramento, etc. Mas antes disso, cara, você começou falando aí que nós temos 32 squads de produto aqui, né? Quando a gente pensa em modelar uma API ou um conjunto de APIs, né? A gente tem vários motivos para fazer isso, né? Mas antes de pensar em por que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, onde que a gente vai expor, qual tecnologia, se vai ser REST, JSON, o que a gente vai usar por trás lá, a gente tem que analisar muito que valor que aquela API está entregando, né? Aquela API tem que ter valor para alguém que vai usar, para alguém que vai consumir, mesmo que sejam os canais internos da própria RD, né? Aí a gente usa muito o termo de API Owner. Eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão dentro das 32 squads de produto, como que é essa questão de quem é responsável por essa modelagem, por definir que valor que as APIs vão entregar, eventualmente abordar alguma coisa relacionada a reuso. Cara, como é que eu garanto que uma dessas 32 squads não vai criar uma API que já tem lá disponível? Dá uma exploradinha nisso aí, que eu tenho certeza que muita gente está curiosa aí, como você opera essas 32 squads aí. É muito recente. Então, assim, a gente. Aí eu posso falar que seria um problema. A gente implantou a Sensidia tem um mês. Então, estamos indo, acho que já passou. Foi no dia 3 de agosto, foi o primeiro deploy em produção. E a gente tinha barra tem, a gente sabe que é um processo em evolução, tá? Então, no nosso caso, a gente tinha umas APIs aqui, mas de um outro tipo de orquestração. E eu acho que eu posso pegar esse gancho, como que eu falei no anterior também, como a gente entende, como a gente controla, como a gente regula. As pessoas têm um pouco de medo na palavra governança, né? Ai, meu Deus, lá vem o Todo mundo Bruno. gosta de governança e ninguém gosta de ser governado, né? Exatamente. Então, assim, lá veio o Bruno e o time aqui para poder regular, mas é muito por isso. Porque como é que eu digo para um parceiro para ele consumir a API X se pode ter uma segunda ou uma terceira, né? Então, a gente tinha como outras empresas, né? E por isso que eu falei muito no início a questão de cortar o mato alto, né? Então, a gente tinha silos normais aqui, como outras empresas, a gente foi quebrando esses silos. Eu acho que muito isso também pela evolução destas squads que você mencionou aí, de todas as tribos, né? Então a gente começou a olhar, olha, temos um problema. É questão de sujar a mão de graça de novo. Como é que a gente regula isso, né? E a gente teve tem um projeto, na verdade a gente terminou uma parte desse projeto, agora é um trabalho contínuo de ter uma squad de governança em APIs, muito para sanar essa dor. A gente fez uma implantação inicial que a gente conseguiu já colocar a Syncidia na frente dos nossos apps, né? Então, todas as nossas transações, linkando um pouquinho da pergunta que tem aqui sobre segurança, muito por conta disso também. Então, a gente evoluiu muito a segurança, colocando de fato um gateway. No meio, a gente fala muito, não entrando tanto no Technicase, né? Mas a gente fala muito de transações norte-sul, né? Então, como é que a gente permite que, de fato, aquele canal pode acessar um serviço interno nosso, né? Então, a gente evoluiu muito nesse processo, a gente
Já primeiro mês, chegamos próximo de 1 bilhão de transação aí, já no primeiro mês, então ó, são números bem sei bem, expressivos. acompanho de perto esses números aí. Você fala assim, olha, Zé, escala aí, a Black Friday também vai ser um período desse, ó, é melhor dar uma escalada, então esse é um trabalho contínuo, toda a movimentação que a gente faz, a gente alerta vocês, porque a gente sabe do tamanho do canhão que a gente aponta, mas o ponto esse time de governança entra para começar a fazer esse trabalho de saneamento. Então, a gente já conseguiu fazer isso nos canais e agora a gente vai olhar para os times de produto. Então, é entender, e eu acho que também é um ponto muito importante, e fica a dica, é o que de fato a gente precisa expor como API. Então, a API você não vai sair expondo, olha, uma squad XPTO dessas 32, ou esse número varia, tá? Então, mas eu vou botar aqui aproximadamente, quer expor uma API. Ele não vai expor por expor, porque eu estou colocando a API porta para fora, mesmo que a gente tenha as credenciais, mesmo que a gente dê o acesso, mas faz sentido a gente expor essa API? Então, esse time entra desde o início. Então, é um trabalho que a gente começa a fazer agora. Então, a gente entra nos times, muito na linha do API First, né? Então, a gente entende qual é a estratégia daquela solução, para a gente dizer se de fato precisa ser uma API. Se eu não preciso expor, como é que eu faço o relacionamento desses serviços internos? Eu posso ter comunicação entre essas squads. Como é que a gente regula isso? Então, a gente começou é um processo, obviamente, leva tempo, né? De maturidade para a gente chegar nesse nível. Eu acho que tem um desenho muito clássico de maturidade de APIs, né? Tem a curva de maturidade de APIs. E eu posso deixar muito claro, Zé, que a gente agora está evoluindo muito a questão da governança no sentido de como é que a gente ajuda antes daquela solução ser implementada. Então, a gente faz esse trabalho anterior. Claro que a gente tem um legado para poder corrigir. Claro que a gente vai fazer um trabalho de evolução. Mas eu acho que a principal dica que eu posso dar faz sentido expor? Então, assim, vamos entender no início, né? E como é que eu faço essa governança, e eu digo isso muito, a gente tinha aqui um número X de migrações. A gente tem que migrar para a API. Mas, não, será que tem que ter uma API para isso? Uhum. Então, a gente começa a se questionar, porque a gente tem diversos fatores nisso, né? A gente tem segurança, a gente tem, obviamente, questões de escalabilidade com vocês, a gente tem custo para isso, né? Então, faz sentido? Então, a gente entra desde o início para poder debater sobre esse ponto, tá? Legal. Aproveitando assim, bom, eu costumo dividir o evento Black Friday, né, em três fases, né? O antes, durante e o depois, né? No antes a gente faz a preparação, né? Desde infraestrutura, né? Assim, a gente tem que ter um teste de estresse, que foi o que você citou, e é aí que eu quero puxar o gancho, né? A gente faz análise da infra, ver o que eventualmente já está no gargalo, precisa escalar ou não. Prepara se você usa algum provedor de infraestrutura cloud, você tem que avisar o provedor também, né, que tem um evento aí se aproximando, porque na verdade, nuvem é só o computador de outra pessoa, né? Existe uma máquina lá em algum lugar, tem um computador que tá provendo aquilo e esse recurso é limitado, né? Então precisa ter essa preparação. Tem o durante, né? Que aí, cara, é aquela galera focada, aí tem um pouco de monitoramento, que você também citou aí, né? Você comentou da experiência do cliente, de ponta a ponta lá, e você falou do monitoramento. E tem o depois também, que é desde lições aprendidas até a parte de celebração de resultados que a gente espera que sejam positivos, né? Aí eu queria puxar um pouquinho dessa questão, então, do durante, né? Você falou um pouco de monitoramento, né? Do durante, né? A gente vai falar um pouquinho do stress test, mas só para... Uhum. Você também falou de stress test, mas antes de falar de stress test, eu queria ver um pouco como que vocês lidam com esse durante aí, o período de Black Friday, seja ela na sexta-feira, seja na madrugada de quinta para sexta, seja durante a semana, talvez tenham estratégias diferentes para você acompanhar todos os canais e ver o que está performando, onde que pode estar o problema e conseguir se Uhum. colocar no sapato dos seus clientes aí. Tem, acho que três pontos importantes que eu vejo que a gente evoluiu muito como TI. Óbvio que esses eventos de Black Friday, eles têm toda uma preparação que tem muitas lições aprendidas, né? Eu acho que, obviamente, eu posso esquecer de uns três pontos, então, mas enfim, eu acho que eu vou lembrar dos três. Mas o ponto é que a gente já tinha um time de command center, um time de operações. Esse time de operações ele evoluiu muito nesse ano, né? Então já tem um time de operações digitais, né? Foi criado esse ano, muito das nossas experiências antigas de ter a necessidade de ter
um time, nós somos 24/7, né? Então a gente tem que ter o time de operações evoluído. Isso tudo, acredito eu, que venha muito desses trabalhos que a gente faz sazonais aí durante o ano de Black Friday. Teve um ponto importante, como eu falei, para eu olhar muito para o cliente, e desde quando eu cheguei, foi um dos primeiros pontos que eu me dediquei muito junto ao time aqui, é a observabilidade. Então eu preciso entender, não preciso só ter a experiência, né? Eu tenho que, em algum momento, fazer um deparo, né? Então, beleza, eu fiz uma experiência aqui, mas como é que eu monitoro essa experiência nos bastidores? Como é que eu sei que, a partir de uma experiência no canal fim a fim, quais são os serviços que foram transacionados? Aonde foi o gargalo? E, obviamente, num pico de Black Friday, isso vai ser exponencializado, né? Então, como é que a gente evolui isso para conseguir enxergar melhor, né? Então, a gente também fez evolução na nossa cadeia de monitoramento. A gente trocamos nossa ferramenta de observabilidade. Então, hoje a gente tem uma ferramenta muito mais fácil para a gente poder coletar esse tipo de informações, então a gente consegue chegar melhor, juntamente, óbvio, com uma criação e uma estabilização de um time de SRE que está em plena evolução. Que mais? E também uma parte de FinOps, né? Então você falou muito sobre escalar, né? Então, assim, escalar. Tem Uma custo, hora que tem eu tenho, custo. uma hora eu tenho que descer. Existe um custo, né? Então, assim, poxa, mas não altera automaticamente. Não, pessoal. Assim, mais que você configure, tem que ter gente olhando ali. E também não posso só descer, né? Como você mesmo disse. Nossa experiência como Sensidia, pegar as suas palavras, tá bom? Nossa experiência como Sensidia é, que no evento de Black Friday é a experiência de utilização do ano seguinte. Para a gente também. Então, assim, se eu escalei Bom, para um bom. serviço desse, eu não posso voltar para um cenário anterior. Eu tenho que avaliar se talvez eu não. Era 8, escalei para 16, talvez o meu cenário atual não é mais 8, talvez seja 12. Então, a gente tem que tentar achar esse meio termo. Então, eu acho que trazendo muito do feedback, claro que momentos como Black Friday a gente faz, a gente vai falar um pouquinho sobre teste de estresse mais para frente, mas acho que são os 3 principais pontos que eu vejo que deu segurança, claro que é em constante evolução, né? Acho que segurança da informação, observabilidade, SRE, FinOps, constante evolução. Você vai mexer agora, daqui semana que vem você vai ter que mexer de novo, então não adianta, né? Agora eu estou super seguro, daqui um mês vão arrumar alguma outra forma de tentar te explorar, então mas eu falo isso com muita tranquilidade. Dos momentos que eu tive aqui, de 2 Black Fridays, e vindo agora para uma segunda Black Friday, acho que o Vejo evoluiu muito para a gente, foi a questão desses 3 pontos que eu trouxe. Legal. E você imagina que também nesse contexto de acompanhamento, né, da Black Friday, que você falou da observabilidade, do monitoramento lá, né? Imagino que tenha também ajustes que você tem que fazer de rate limit, eventualmente um AF, payload size, alguma coisa que tenha que ajustar no meio do caminho também, né? Sim, até de código. Então, assim, a gente entende que uma API, né, um serviço X, a gente tem que fazer alguma adaptação. Então, é óbvio que a gente trabalha, todas as empresas tentam trabalhar com freezing ali, tipo, não mexe porque já está tudo bem, não mexe mais. Mas a gente sabe que a gente sempre tem que ficar ajustando não somente infraestrutura, código, as questões de rate limit, tem questões de WAF, tem questões de CDN, tem um- não é simples. A gente faz um trabalho em conjunto mesmo, um time dedicado. A gente fica em um evento específico, a gente fica todo mundo reunido para poder ir calibrando e olhando monitores também. A gente também olha, tá? Vai saber se olha como é que está a conversão de venda a partir de uma mudança dessa ou outra, tá? Legal. Vou aproveitar agora e emendar uma próxima pergunta com 2 aspectos aqui que é para você abordar aí, né? A gente falou de stress test, né? Que é parte da preparação de infraestrutura, né? Assim, e já falando bastante de infra, que é mais a minha praia, assim, também, né? Mas você falou uma coisa interessante, né? Que é uma estrutura, um ecossistema como o da Raia Drogasil aí, né? Ele tem diversos fornecedores diferentes, né? Que estão em caminhos críticos, em pontos diferentes do teu end-to-end lá, com o consumidor final, né? Como que você faz para preparar a tua infraestrutura, fazendo stress test, imagina, e outras estratégias aí, e envolver esses diversos fornecedores, né? E a Sensid agora, mais recentemente também, certamente vai estar envolvida aí na tua preparação
Como que você organiza isso e que tipo de estratégia você usa para se preparar para Black Friday em termos de infra e de fornecedores que estão no teu ecossistema aí? A gente antecipa muito o trabalho para Black Friday, então a gente já está falando sobre Black Friday aqui agora, então isso é a empresa como um todo, que vai do design system, que vai entrar na Black, já a gente falar com os nossos parceiros, né? Então, como você falou, são muitos parceiros. Então, a gente tem que vai desde empresas do grupo, né? Como vocês, a gente tem outros parceiros. Então a gente começa já a colocar todo mundo com bastante antecedência para começar a falar sobre isso. Então a gente começa a planejar esses testes de carga com antecedência, mas eu tenho que avisar os parceiros dos testes de carga também, né? Ó, vou fazer um teste de carga. Agradeço, viu? Agradeço. Então, assim, ó, talvez. Não, não, tudo bem. Então a gente sinaliza, por isso que a gente faz bem antes, né? Com setembro a gente já está se organizando e a gente organiza com esses parceiros para a gente poder regular esses testes que a gente faz, né? Que são essenciais. Então a gente separa ali janelas que simulam experiências de compra, obviamente, de uma maneira massiva, né? Então a gente faz isso em conjunto e vai calibrando. Óbvio que a gente sabe, a gente tem um histórico, né? Tem um histórico das outras Blacks, né? Mas só fica de base. Acho que eu consigo dizer que cada ano é diferente. Então a gente tem que, obviamente, ter diversas estratégias ali para compor, mas a gente antecipa isso tudo com os parceiros, sabendo que um teste massivo também é um teste no parceiro de forma massiva. E isso pode quebrar o término de uma experiência no meu canal, né? Se eu Uhum. por acaso eu tenho que bater num parceiro, se eu não alinhar com ele, eu não consigo fechar e meu teste foi para o ralo, eu tenho que marcar uma outra agenda. Então, acho que o principal é alinhamento e antecipar o quanto antes aí e sempre, end-to-end. Então, vocês sempre vão achar alguma coisa que você não sabia que batia com o parceiro X, que a gente vai ter que regular para não atrapalhar o cliente na ponta em momentos como na Black Friday. Todo mundo pede, né? Se o teu parceiro falhar lá em algum ponto da tua jornada, da jornada do teu cliente, todo mundo vai perder, né? Você vai ficar Isso. também com a jornada fracionada lá, né? A gente vai ter problema no caminho. Então, por isso que acho que é importante esse alinhamento que você citou, né? E falando em alinhamento, cara, com parceiros, às vezes a gente tem uns fogo amigo dentro de casa que são complicados. Eu imagino que a área de marketing de negócios da Raia Brasil é uma área muito criativa, né? Que inventa promoções e dá brinde para cliente e lança é, push para a base inteira aí, promoções. Como é que vocês lidam com esse tipo de estratégia, esse alinhamento, né? Assim como você alinha o pré-Black Friday com os parceiros para fazer o teu stress test, para garantir que a tua infraestrutura está e a tua infraestrutura e a dos teus parceiros está suportando, né? Como que vocês conseguem, durante a Black Friday, que é um momento mais tenso, né? Onde as mentes criativas lá estão em polvorosa, né? E a TI precisa suportar o negócio de alguma forma. Afinal de contas, a gente é área de apoio também para o negócio, né? Como que vocês lidam com isso dentro de casa? Esse mesmo alinhamento que a gente faz com os parceiros, a gente faz internamente entre as áreas também. Então, já tem algum tempo, posso falar que mais de mês, que já começaram as agendas internas para falar de Black Friday. Então, assim, a gente tem aqui na nossa estrutura, né, a gente tem, como eu falei, as 32 squads e as tribos que compõem essas squads, a gente tem gerentes executivos e gerentes de TI que atendem esses times de negócio. Então, eles ficam responsáveis para fazer essa ponte e trazer isso para o time de TI. Lembrando, eu sou o time de engenharia, né? Então, eu trabalho em cima da base, né? Então, basicamente, eu entrego o manual de instruções junto com a caixa de ferramenta para esses times evoluírem seus produtos. E a gente tem esses papos internos, né? Esses gerentes de TI, esses gerentes executivos de TI já estão participando já há algum tempo dessas agendas, porque a gente sabe que tem que fazer esse alinhamento interno também. Então, eu não posso fazer um push massivo para o Brasil inteiro das duas bandeiras, né? Então, eu vou onerar os meus ambientes. Então, a gente faz sempre push segmentados, a gente tem uma estratégia aqui, a gente tem é, é, agendas específicas de push segmentados aqui. Então, a gente olha com carinho isso porque a gente sabe que um push desse ele pode levar uma abertura, utilização, uma conversão, utilização de uma jornada no app, que obviamente se vai aumentar a minha infraestrutura, ela pode
acabar topando e eu ter alguma crise de forma desnecessária, tá? Então, a gente faz esses mesmos alinhamentos internos nessas agendas, né? A gente tem uma escala, então, da semana acho que um pouco antes ainda, né? Mas nas semanas que antecedem a Black, a gente já se prepara. E sempre os grandes marcos, a gente tem muito bem alinhado o horário, a gente fica de prontidão, observabilidade muito, muito de perto, e que dá necessidade a gente vai escalando. Como eu falei, acho que é muito importante trazer isso à tona, né? Eu preciso ter a visão, assim, eu preciso usar, né? E eu preciso saber acompanhar muito bem, né? Então, a gente também vai aprendendo e veio aprendendo durante o tempo, mas, enfim, o que eu consigo dizer é que a gente temos que conversar. Isso tanto internamente com os nossos parceiros. Legal. A Sensidia tem um cliente grande também na área de varejo, né, que vira e volta faz alguma campanha aí massiva também para toda a base, milhares, milhões de consumidores, né? E por experiência própria da Sensidia aqui, quando tem algum brinde envolvido, rapaz, aí a coisa explode mesmo. Se é só É, um despontinho, ainda dá para subir. Agora, se tem um brinde, aí a coisa explode. se for uma ação específica num programa domingo, se for durante o dia o lançamento de um produto, numa área dedicada no nosso canal, então isso tudo é muito bem alinhado, por isso sempre tem aí cada empresa chama de um jeito, né? Algumas empresas chamam de tribo, outras empresas chamam de value stream, mas sempre tem um representante de TI que atende aquela área de negócio, que fica muito bem alinhado e ele traz isso para a TI como um todo. Ó, galera, já tem grupos aqui internos, ó, tô sabendo aqui que vai ter, existe uma escala, e a gente leva isso, time de arquitetura, time de infraestrutura, a gente traz todo mundo para a mesa e vê, olha, se é o momento, se não é o momento, se a gente segmenta mais aquilo, para a gente poder quebrar. Ah, não dá, então a gente pensa num outro plano, mas essa comunicação e representatividade da TI, e eu acho que as empresas vêm enxergando muito isso, Zé, com muita evolução, né? Não tem como não colocar a TI na estratégia. Então, é o contrário, né? Então, a TI ela vem na frente para habilitar a estratégia. Então, as empresas que conseguiram enxergar e estão enxergando isso de uma forma mais rápida são as que estão mais crescendo. Então, ter esses representantes são vitais para a gente, porque a gente consegue ter a visão e não ser reativo. No mais que a gente tenha um monitoramento cada vez mais near real time em alguns casos, mas a gente tem que ser preditivo, não tem jeito. Com certeza. A gente, nesse bate-papo aqui, né, uma pergunta puxando outra, a gente acabou explorando um pouco o antes, né, da Black Friday, né, que foi toda a questão da preparação da infra, dos stress tests, dos alinhamentos com os fornecedores, lá que você comentou, né? O durante, né, do começo a própria comida de cachorro, lá, monitoramento dos canais, observabilidade, rate limiting, ajustes on the fly, até em código mesmo, como você citou aí, né, você dá de engenharia, você sabe muito bem que às vezes tem que dar uma marretada lá no hardcode mesmo. Mas eu queria também aproveitar aqui e explorar um pouquinho o depois, né? Então, antes, durante e agora o depois, né? Como que vocês aproveitam melhor, da melhor maneira possível, né? Essas lições aprendidas, toda a experiência que vocês têm, não só do ponto de vista de infraestrutura, de APIs, etc., mas do ponto de vista da experiência comercial, né, como um todo, né, cara? No fim do dia, a Black Friday é um evento para ganhar dinheiro, né, para as empresas aproveitarem essa onda do mercado e faturarem mais, né? Como que vocês fazem o depois, né, para consolidar essa experiência, fazer as lições aprendidas? Se tem algum tipo de estrutura para isso, de formalização, como que funciona? Nós temos lições aprendidas. Vou dar um exemplo. Talvez tenha um pedido de negócio que a gente entende que naquele momento a gente não consegue fazer, por hipótese aqui. Então, poxa, eu queria lançar um kit específico com uma configuração Y, e a minha tecnologia naquele momento não suporta, hipótese aqui. Então, a gente pega isso como lição aprendida e a gente já trabalha sabendo que no ano seguinte talvez pode vir aquele pedido novamente, né? Então, acho que existem conferências pós, a gente fala muito sobre lições aprendidas aqui dentro de casa. Tem a lição aprendida de tecnologia, né? Então, poxa, talvez eu deveria ter escalado melhor aquele ambiente, aquilo que eu falei anteriormente, né? Talvez a minha configuração atual não era ideal e a partir de um momento, não vou dizer de crise, mas é um momento de alta utilização,
a gente entendeu que, poxa, eu tenho que escalar melhor aquele serviço, então o trabalho de FinOps ali não pode voltar para o estado anterior. Então, o próprio questão de FinOps, né, que eu brinco muito, tem situações de alguns incidentes que a gente, obviamente, vai escalar para poder resolver, temos que voltar. Então, e tudo que a gente escalou para poder se preparar para Black, a gente também tem algumas reuniões para poder a gente se reunir qual é o ideal da gente fazer o trabalho de FinOps também. Então, vou dar um exemplo. Se a gente escalou e o cliente teve uma experiência melhor, será que eu não tinha que ter configurado isso da melhor forma antes da Black Friday, numa utilização normal? Então, a gente fica nesse trabalho. Eu acho que vai ser muito mais evoluído esse ano, tá? Porque a gente tem um time dedicado de FinOps agora. Mas eu acho que na TI como um todo, essas experiências pós-Black são muito importantes para mudar o paradigma do nosso ano, no ano que vem, né? Então, serve como guide mesmo, né? Nos guia para poder a gente saber como tem que ser configurado melhor. Então, aí sempre muito daquele debate. Escalou, o cliente está melhor. Eu falei, poxa, mas eu estou gastando mais. Vou voltar ao estado anterior? Não, mas eu não posso atender o cliente da forma anterior. Então, a gente tem esses debates para poder resolver. Claro que a gente está, obviamente, com a evolução dessa estrutura. Aí eu falo isso com muito carinho, né? Esse 1 ano e meio que eu estou na Raia do Brasil, a gente consegue olhar o todo de uma maneira mais unificada. Então, assim, esses silos estavam, não digo silos tão grandes, mas esse, um pouco dessas distâncias diárias que são normais entre empresas, eu consigo falar abertamente aqui que a TI evoluiu muito de uma maneira unificada. Então, eu consigo agora falar com um gerente de infra, um gerente de arquitetura, falar com um gerente de redes, falar com um gerente de TI ligado a negócio, colocar todo mundo na sala e a gente vai se resolver tranquilamente. Coisa que no passado, poxa, tem que marcar uma agenda. Então, acho que são esses momentos de estar todo mundo junto, que eu acho que a Black é uma dessas, fazem com que a gente evolua até a nossa atitude e a nossa postura na TI. Então, eu vejo esses dois pontos. Tem um lado do negócio, desses times de produto, poxa, eu tenho que evoluir meu produto para o ano que vem, então já se prepara. E tem a questão da atuação da própria TI, como eu atendo melhor o cliente. Eu digo mais em relação claro que tem a questão da experiência, né? Que a gente, obviamente, não esquece, né? Se eu melhorei a experiência do cliente dentro de um canal, mas como é que eu melhoro a performance dos serviços? Então, eu estou muito focado nisso, né? Como é que o cliente consegue entrar no app o mais rápido possível, que ele tenha a experiência mais clean possível e conseguir ou fazer um compra e retire ou poder esperar. A gente tem agora durante um dos serviços que a gente tem, que são as entregas em até 2 horas. Então, imagina, eu tenho que fazer uma entrega até 2 horas, que a gente está obviamente, com a pretensão de diminuir esse tempo. As entregações têm que funcionar, amigo, não tem jeito. Então, vai passar o tempo. E é isso que a gente vem aprendendo e vem evoluindo durante esse tempo. É uma coisa que às vezes a gente, da área de infraestrutura, da área mais técnica, né, tem dificuldade até de explicar, né, que a infra é elástica, né? Sim, a infraestrutura é elástica, mas a elasticidade ela não é tão imediata assim, né? Você precisa ter uma certa sobra ali, alguns ajustes que você tem que fazer manualmente para preparar um cluster, enfim, para ter um espaço de manobra ali dentro da tua estrutura para conseguir atender de forma imediata, né? Senão, cara, você não consegue contar que de um minuto para o outro a tua infra vai crescer, depois vai reduzir, cara, não é assim que funciona na prática, né? Talvez seja essa vantagem, né, do trabalho do meu time em geral, mas do trabalho que a gente vem fazendo aí dentro desse tempo, o time de engenharia e todo o time de TI, como a gente enxerga melhor isso. Tá? Era muito time, era exatamente esse cenário que a gente tinha. É um time de infra tentando explicar que não dá para escalar dessa forma. É horizontal, é vertical. Não, agora entra todo mundo numa sala. Eu também tenho esse histórico de infraestrutura, eu tenho a empatia. Eu acho que um ponto que me ajuda é a empatia, porque eu já vim de área de infraestrutura, tenho histórico de arquitetura de soluções, então já botei muita mão em servidor para poder resolver problema, então eu sei a dor da infraestrutura. Então, eu sei como pedir, eu sei como defender. Calma, deixa que eu faça tradução, me coloca no meio, eu sou o rapaz para traduzir, mas é esse trabalho, porque se a gente não tiver o olhar, aí eu volto para o início do nosso papo, né? End-to-end. Então, assim, quando a gente fizemos a primeira fase do projeto com vocês,
foi a arquitetura de integração. Então, colocar a Sensidia na frente, dos nossos serviços, não foi nem a parte mais complexa. Vocês falam muito sobre isso, aí vocês têm que dizer, não eu. Mas o mais complexo foi como é que eu olho o todo para poder implantar do jeito certo. Então, é a arquitetura de integração, que é esse trabalho que a gente fez e colocamos isso em produção, como eu falei, a quantidade que eu já mencionei aqui, sem nenhuma oscilação em produção com o cliente. No final das contas, é o que a Sensidia faz, né? Arquitetura de integração é um nicho, realmente, né? Qual o tamanho da TI de vocês? É um número que você consegue abrir ou não? Só para a gente ter uma ideia aqui da complexidade. Grande. Ah, eu vou caçar o número aqui, atualiza espaço, número atualizado, mas Falei tem que ia número ter da uma direção. saia justa aí na conversa, viu? Número na nossa diretoria passa de 1.000, aí tem questão de terceiros, tem a questão de colaboradores CLT, mas eu te passo o número atualizado. Vou caçar aqui no paralelo. Beleza, beleza, tranquilo. Bom, a gente está se encaminhando para o nosso final aqui. Eu sei que tem algumas perguntas aqui. Eu estou vendo que o time de apoio aqui já está colocando no doc aqui na tela do lado aqui as perguntas aqui. Mas antes disso, eu sei que a preparação de uma Black Friday começa quando termina a comemoração do anterior, né? Então, muitas vezes uma coisa é quase que emendada na outra, né? Um pouco de exagero aí, né? Porque começa, tem uns mesinhos aí onde tem outros eventos aí, né? Mas agora, especialmente para essa, né? Vamos focar nessa próxima Black Friday que está se aproximando aí, né? Até porque essa é a primeira que a Sensidia está envolvida, né? Como que você vê aí os próximos passos, né? Para esse próximo grande evento de Black Friday, da Raia Drogasil, envolvendo os parceiros, incluindo Sensidia? Eu acho que o principal, acho que eu já respondi durante das outras perguntas. A gente já mantém as mesmas conferências que a gente ia antecipar, como eu falei, esses papos, a gente avisa os nossos parceiros de que, claro, tem a agenda no período ali da Black, mas a gente já começa a colocar vocês em reuniões esporádicas para falar sobre. Ah, Tem a evolução da nossa TI como um todo, então a gente tem uns cenários bem diferentes do que a gente não tinha no passado. Eu citei aqui time de operação, citei aqui um time de SRE e FinOps mais evoluído. A gente tem todo o trabalho de evoluir o monitoramento e integração Sensidia dos nossos serviços também. Então, tem o Open Telemetry, que tá para ser. Agora eu vou dar o spoiler de vocês. Você fez uma saia justa para Tá mim, quase, tá no forno, tá no forno. eu tô retribuindo a saia justa. Não é a pressão, hein, mas a gente está precisando. Mas o ponto é como é que a gente consegue linkar esses monitoramentos, né? Então, eu acho que é trazer toda a evolução que a gente teve de TI, trazendo as mesmas conferências que a gente já faz com os parceiros para a gente poder passar uma Black. Vão ter situações, não tem jeito, tem que ter flexibilidade. Eu falo por mim, tá? E o time da TI sabe disso. Eu passei a minha Black na sala de operações. Então, assim, eu fiz questão de passar junto com. Eu gosto de mão na graxa. Então, Bem-vindo ao meu mundo. eu estava na sala com o time de infra e a gente olhando o monitor e faz um ajuste aqui, faz outro ajuste, não deu bom, volta, aí o telefone liga, peraí, já está tudo certo. Então, esse ajustar a rota, e eu gosto de estar junto com o time. E eu acho que são essas situações que uniram a gente. São momentos como a Black dessa empatia de estamos juntos. Se der bom, é bom para todo mundo. Se der ruim, vai estar todo mundo ferrado. Então é isso que a gente faz. Então, eu acho que, no geral, é trazer essa evolução que a gente já faz durante o ano. Então, a gente evoluiu muito os nossos produtos, a gente evoluiu muito os nossos serviços, e trazendo esses plus, esses itens a mais que a gente não tinha na última e que a gente agora tem. Inclusive, a Sensidia, ela participa muito das situations rooms, né? Que a gente espera que não seja de guerra, né? As salas de situação aí de war room junto com os clientes. Alguns presenciais, outros remotamente. Então, a gente sente muito esse clima, especialmente nos clientes que são diretamente afetados pela Black Friday. Então, o cara que... Varejo um que é diretamente afetado, mas tem os indiretos também, né? Tem a Cielo, por exemplo, que é cliente da Sensidia, tem a questão das transações, obviamente, um percentual muito significativo de tudo que circula de dinheiro no Brasil passa pela Cielo de alguma maneira e a Sensidia está naquele ecossistema. Então, a gente participa muito dessas situações junto com os clientes, a gente sente esse clima que você está
É. citando aí, né? Cara, de tá todo mundo junto, olhando o monitoramento. E aí eu emendo aqui, eu sei que você está para falar aí, mas já emendo na pergunta do Fábio Duarte de Souza aqui, que ele comentou, cara, e durante a Black Friday, se tem alguma zica aí, cara, já aconteceu de parar de funcionar, tanto na Raia Drogasil quanto parceiro, né? O que foi feito para ajustar os ponteiros na hora lá, né? É todo mundo no mesmo barco. Então, se ficar apontando e o problema é aqui ou lá, vocês não conseguem resolver. Então, a gente já teve situações, às vezes não é nenhuma questão de segurança da informação, às vezes alguma questão de desenvolvimento, às vezes é uma questão, um problema no próprio parceiro, uma evolução de tecnologia aqui que não fala com o plugin do parceiro, a API do parceiro ou algo do tipo. A gente teve situações a qual, durante os testes de estresse, a gente pegou muito desses casos, né? E, obviamente, esse item que você pega leva algum tempo para ser resolvido, né? Então, encontrei um problema no teste de estresse e resolvo em 10 minutos. Não é assim, muitos devices são muito complexos. Então, teve situações diante da Black, na semana da Black, a gente resolveu problemas que são pegos no teste de estresse. Então, o time sabe. O time sabe que a gente já teve situações a qual a gente teve que, entre aspas, rebolar para poder conseguir fazer acontecer e junto com o parceiro. Então, assim, a gente está no momento desse de Black, aí o parceiro fala, poxa, eu encerrei às 6, eu não posso te atender. Fica muito complicado. Então, assim, pô, 6 e 5 você não consegue? Então, a gente só consegue ter esse canal aberto quando a gente faz essas antecipações. E o teste de estresse ajuda muito a gente ter esse tipo de evidência para a gente poder fazer os ajustes. Então, já aconteceu sim, tá? A gente, próximo a Black, a gente tem que fazer algumas alterações. Digamos, tem que ter sangue frio, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a infraestrutura Zé pode falar melhor do que eu. Muitos problemas que acontecem foi por causa de um deploy, foi uma alteração. Eu não estou dizendo todos, mas muitos deles é aquele famoso para resolver um problema gera outro problema, né? Então, É. assim, pode acontecer. Deu um deploy. O Fábio trouxe aqui um deploy na sexta. Então, assim, alguém fez um deploy na última sexta que acabou o plano. Então, por isso que existe uma janela de freezing. Então, essa estratégia que a gente faz, mas a gente se prepara sim. Pode acontecer? Acontece, gente. Acontece. E respirar fundo, todo mundo numa sala e bora. Essa é uma estratégia que você citou aí de passagem, né? Mas que ela é bem importante, né? Que é o freezing, né? Assim, cara, a gente sabe que a gente quer resolver um monte de coisa antes da Black Friday. Aí, mas, cara, tem um período antes do grande evento, antes do pico lá, que é da noite de quinta para sexta, normalmente, né? Que, cara, você tem que parar de mexer, cara. Você tem que parar de mexer, porque senão você perde a rastreabilidade, né? Você não sabe o que aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias, que pode ter dado aquele problema, né? Então, Tem que e ser um, mesmo tem que assim ser ainda tem um surpresas, né? Tem que ser um deploy muito isolado, que você consiga saber exatamente que se deu um problema foi aquilo, então é muito pontual. Então a gente tem sim a janela, e lembrando, né? A gente tem a vida, o nosso ano de evolução em tecnologia além Black Friday. Então como é Sim. que a gente concilia isso tudo, né? Então olha, tem entrega do meu produto da Squad XPTO. Tá, mas eu não tem uma janela para você, amigo. Aí todo mundo sobe, tem que conversar. Então, a gente não consegue parar para Black, né? A Black é um Uhum. plano que a gente tem, mas a gente tem a evolução de TI. Então, eu tenho as evoluções de engenharia, tenho projetos para esse ano ainda, que tem que casar com a estratégia. Então, eu acho que recentemente a gente fez um planejamento muito bacana integrado de todos os gerentes da TI. Porque a gente só pode ter essa visão quando bota todo mundo numa sala. Então, assim, ó, me dá o planejamento da sua área. Então, a gente sentamos todos os gerentes de TI, da nossa diretoria digital, e vamos fazer um planejamento integrado para a gente poder também trazer a Black Friday. E a gente conseguiu ver, ó, isso aqui eu vou negociar, isso aqui eu vou tirar, isso aqui tem que deixar, vou ter que dar um jeito. E não é simples, mas eu trouxe vários pontos aqui, dentro de toda a nossa agenda, de como é a gente se prepara. Então, a gente tem uma vida ainda para acontecer ainda esse ano, né? Não, isso por mais que eu estava comentando, por mais que a gente se prepare e evite deploys na sexta, né, como o Fábio colocou aqui, né, evite alterações e controle muito bem as alterações, ainda assim tem surpresas, né, com a Sensidia citando, ilustrando aqui um caso aqui, né, a gente teve um caso de um cliente que um dos certificados do cliente, certificados de TI, né, ele venceu na sexta-feira da Black Friday. E aí, venceu o certificado, tem que sair alterando isso aí. E aí como que a gente faz? Cara, eu tenho um arrumo com o cliente, mantenha calma, né? Porque não adianta
desesperar nesse momento, mas o cliente estava com boa parte dos canais, das APIs inoperantes por conta de um certificado do cliente que alguém não se deu conta, né, ou não estava mapeado que aquele certificado ia expirar no dia da Black Friday. Então, esse tipo de coisa ainda assim pode acontecer, né? Como é que a gente resolve? É conversando. Colocar todo mundo na sala e entender que o problema é de todo mundo. Ah, é um problema, amigo. Que sem isso você não acessa seu produto no canal. Ele não tá funcionando. É. Não tem jeito. Brunão, estamos caminhando para o final aqui, acho que na verdade já estamos até, a ideia é deixar uns tempinhos, mas com umas perguntas a gente foi respondendo no durante aqui, acho que está ok. Eu queria deixar um espaço para você aqui, falar seus pensamentos finais aí, né? Se tem alguma recomendação, o que que você tem a dizer para essa galera que está aqui conosco até o final aqui. Primeiro agradecer a presença de todo mundo, acho que é importante. Obrigado pelo convite, aí, time da Sensídio como um todo. Não vou falar todo mundo aqui, senão recebi mensagem de várias pessoas aí da Sensídio, então agradecer o convite. Acho que aqui tem a QR Code, então tem o meu contato direto. Eu acho que as principais dicas eu fui soltando aqui durante as perguntas, acho que deu para a gente explorar bem essa 1 hora. E eu acho que as dicas já estão ditas, mas é mais agradecer o convite. E quem quiser conversar no paralelo, só me adicionar aqui e a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Legal, Bruno. Obrigado aí por ter disponibilizado o teu tempo. Eu agradeço também a todos que estão conosco aqui até o final. Sei que reservar 1 hora inteira da agenda aí, né, na quarta-feira não é fácil, né? Então, agradeço a todos que ficaram até aqui o final. Acho que tem um presente, né? Pelo que a Bárbara comentou comigo, ela tá colocando no chat. Fiquem atentos aí ao chat. Tem um presentinho, um agrado para todos. Eu e o Bruno, acho que temos mais alguns minutinhos para ficar. Inclusive, gente, o Bruno tá de férias, tá? Ele tá num resort aí, em algum lugar do mundo e botou uma tela de fundo aí, porque tem uma paisagem atrás dele aí. Ele não quis causar inveja, mas o Bruno tá de férias, disponibilizou o tempo dele aí para conversar com a Sensid e com todos nós aqui. Se alguém quiser abrir o microfone, inclusive, pode ficar à vontade, tá? Ele me entregou. Estou de férias, mas nada, é bom bater um papo. Acho que a coisa que eu mais gosto é bater papo aí, fazer integração com todo mundo. Legal, legal. Gente, ficaremos por aqui mais alguns A gente minutos. responde pergunta? E se tiver mais alguma colocação, fiquem à vontade. Se não, fica o meu agradecimento aqui e o meu desejo de um bom dia, um bom resto de semana para todos vocês.